Compartilhe com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho do dia 20 de junho, domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estavam na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciemos nossa reflexão com algumas perguntas. Deus preocupa-se com os dramas humanos? Onde está Ele nos momentos de sofrimento e dificuldades que enfrentamos ao longo da vida? Eis a intenção do Evangelho do dia: responder tais perguntas. Então, aprofundemos. Reparemos em primeiro lugar no ambiente em que Marcos nos situa. No mar, ao entardecer. Situar o barco com Jesus e seus discípulos no mar é colocá-lo num ambiente hostil, adverso, perigoso. Por outro lado, a noite é o tempo das trevas, da falta de luz que impossibilita a visão clara e por isso é um elemento que causa medo, falta de perspectiva e também pode levar ao desânimo. O mar e a noite definem uma realidade humana que é marcada pelo medo, angústia, dificuldades, hostilidade, sofrimento por causa do incerto. No barco vão Jesus e os discípulos. O barco é, na catequese cristã, o símbolo da comunidade de Jesus que navega pela história. Jesus está no barco, mas são os discípulos que se encarregam da navegação, pois a eles é que foi confiada a tarefa de conduzir a comunidade pelo mar da vida. Durante a travessia, Jesus dorme. O sono de Jesus durante a viagem refere-se, possivelmente, à sua aparente ausência ao longo da viagem, que a comunidade cristã faz pela história. Com frequência, os discípulos ocupados em dirigir o barco têm a sensação de que estão sós, abandonados à própria sorte, que Jesus não está com eles a enfrentar as tempestades, as dificuldades. Na verdade, porém, Jesus está com eles no barco. Ele prometeu ficar com eles até ao fim do mundo. A tempestade significa as dificuldades que o mundo opõe
à missão dos discípulos e nossa. Tempestades são todos os momentos de crise, de perseguição, de hostilidade, de sofrimento que os discípulos terão que enfrentar ao longo da vida. Jesus, despertado pelos discípulos, acalma a fúria do mar e do vento, da tempestade, com o poder de sua palavra. Depois de acalmar a tempestade, Jesus repreende seus discípulos dizendo: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Então concluo. E nós? Damos conta que Jesus está sempre ao nosso lado, em nosso barco? Temos fé? Que Deus abençoe, Tenha um domingo repleto de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.